Estamos aqui em São Paulo para um evento de 3 dias sobre licitações. Licitações é o nosso maior motor de vendas. Você que me acompanha já sabe. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão. Tem muitas empresas que não estão olhando por esse motor de vendas, não estão olhando por esse negócio. E não sei se você está percebendo o que está acontecendo no Brasil. Está ficando cada vez mais difícil para atividades de baixa complexidade fazer a contratação de mão de obra boa, mão de obra qualificada. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalham com construção civil, que já estão encontrando dificuldade de encontrar mão de obra para executarem, tocarem seus projetos, suas obras e tudo mais. Mas isso também está acontecendo nas empresas menores, as microempresas, empresas de pequeno porte, empresas que acabaram ali de desenquadrar do Simples Nacional, por exemplo, porque elas também precisam muito ainda da força braçal, da força das pessoas, e essas empresas não têm um alto poder de pagamento. Enfim, não conseguem contratar um profissional que ganha 10, 15 mil reais. E também está difícil de contratar para esse segmento. E aí entra as licitações. O governo não parou de comprar em momento nenhum. O governo não parou de contratar empresas como a minha, como a sua. E isso é feito através das licitações. Então, para você que não está observando esse mercado, esse tipo de negócio, precisa ficar mais atento a isso. Por mais que eu tenha quase 20 anos de experiência nesse segmento, ainda assim tem muita coisa para aprender. Eu vou mostrar ao longo desse vídeo, a gente vai conversar mais sobre licitações, sobre negócios. O principal motor de um negócio, de uma empresa, são as vendas. Na minha opinião, não existe setor mais importante que o outro. Eu sempre gosto de classificar pela ordem cronológica que as coisas vão acontecendo. Então você tem a melhor ideia, você tem o melhor produto, você tem o melhor serviço. Não adianta nada se ninguém pagar por ele, se ninguém comprar, se ninguém acreditar no seu negócio. E mais, se o seu negócio não gerar valor nenhum para ninguém. Então aí você não tem uma empresa, você tem uma ideia que não serve para nada. Essa que é a verdade, dura e simples. Então, partindo do pressuposto que as vendas é o primeiro setor, é o primeiro contato do seu negócio com o mercado, talvez, dependendo do tamanho do seu negócio, as vendas sejam o momento mais importante do seu negócio. Porque através das vendas você vai gerar receita e dinheiro, né? Dinheiro é oxigênio para qualquer negócio, para qualquer empresa, porque você pode ter a melhor gestão, você pode ter a melhor empresa, o melhor prédio, mas se não tiver venda, se não tiver dinheiro, não serve para nada. E formas de venda, aí a gente entra em canais de distribuição. As licitações entram nessa parte de um canal de distribuição. Agora já está até chamando de B2G. Então a gente tem B2C, que é empresa para consumidor final, pessoa física. A gente tem B2B, que é empresa vendendo para empresa. E agora a gente tem o B2G, que é empresa vendendo para o governo. A galera tá colocando todas as siglas aí em todo tipo de negócio agora. E essas são as licitações, né? Você vende para o governo através das licitações. Então, por exemplo, nós vendemos B2B. O nosso negócio é um negócio B2B, ou seja, a gente é um distribuidor atacadista. Então a gente vende CNPJ para CNPJ, a gente não vende para pessoa física. E a gente vende para o governo. Então a gente tem 2 canais de distribuição, 2 canais de venda. E a maioria das empresas, talvez seja o seu caso, ignore o canal de vendas para o governo, que são as licitações. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um curso que eu tenho completo, chama Método VDI. Esse curso te ensina a sair do zero, a fazer suas primeiras vendas para o governo. Enfim, eu passo por tudo. Tudo que você precisa saber tem nesse curso. Esse vídeo não é para vender ele, mas caso você tenha interesse, o link vai estar aqui embaixo e você pode ir lá, enfim, ler a página, mandar mensagem, se tiver dúvida, a minha equipe vai te responder e tudo mais. Mas o que eu quero te falar é, não ignore esse canal de vendas. Você não pode ignorar, ainda mais hoje em dia, que o mercado está mudando tanto, está tudo tão dinâmico, insegurança jurídica para a empresa, reforma tributária, ninguém está te falando sobre isso, mas é importante você observar, e um dos setores menos impactados vai ser talvez venda por licitações. Não sei se você já está organizado para isso, mas deve também observar esse ponto. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esse mercado, ele pode ser um dos mercados que vai fazer você ter uma alta escalabilidade de vendas, você pode ter um alto faturamento, porque quem vende para o governo não vende uma coisa de cada vez. A gente está falando de contratos ao longo de um ano inteiro de fornecimento de um volume expressivo de produto, serviço, e ele vai tirar, entre aspas,
a dificuldade ali da mão de obra primária, porque você vai ter contrato, você vai ter receita. Porque o que eu vejo? Não é que está difícil de contratar, está difícil de contratar pelo valor que as empresas querem pagar. Então, se você colocar um salário acima do mercado, e com certeza você vai conseguir contratar. O negócio é de onde você vai tirar o dinheiro para conseguir pagar um salário acima do mercado. O governo, você tem as vendas primeiro e depois que você gasta. Então, ou seja, você tem contratos pré-determinados, valores pré-determinados, e aí sim você vai ter uma certeza de receita, e aí sim você vai poder contratar, vai poder investir na sua estrutura, vai poder desenvolver e tudo mais. Então não é para ignorar esse mercado, porque esse mercado pode ser a salvação de muita empresa em tempos difíceis que se aproximam, que eu estou falando de reforma tributária, insegurança jurídica, eleições federais, que está vindo aí no ano que vem. Então, todos esses são pontos de atenção para todo tipo de negócio. Negócio pequeno, negócio médio, negócio grande, está todo mundo muito aflito, muito afoito, muito atento com isso. E nesse evento aqui a gente fala muito pela falta das pessoas, pela falta de dificuldade da mão de obra primária ali nos processos. E aí eu estou falando construção civil, a mão de obra primária seria a pessoa ali do chão de fábrica mesmo. Mas dentro de um setor administrativo, a mão de obra primária seria um auxiliar administrativo, um assistente administrativo. A gente tem dificuldade, às vezes, até em alguns tipos de analistas. Estou falando de pessoas que ganham 4, 5 mil reais por mês e tem dificuldade de contratar essas pessoas. Na falta das pessoas para as atividades primárias, a gente conta com tecnologia, a gente conta com inteligência artificial que vem exatamente para cobrir essas lacunas que a gente não está conseguindo cumprir com as pessoas. Então a gente vê nos shoppings, já não tem pessoas para cobrar estacionamento, a gente vê supermercados, já estão fazendo autosserviço para o pagamento. Isso é comum, isso é hoje, isso está acontecendo. Tá? Então você precisa ficar atento à tecnologia e principalmente nas licitações. A inteligência artificial vem para automatizar alguns processos básicos e ela vem para te ajudar e você precisa ficar atento a isso também. Eu queria trazer isso para vocês, de observar esse mercado, observar as ferramentas, observar as tendências e pegando as lacunas, as dificuldades do negócio hoje, como que a gente vai poder escalar as vendas ainda assim com toda a dificuldade. E as licitações é uma excelente via para isso acontecer. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, eu posto vídeo todas as semanas e você vai ser notificado em primeira mão toda vez que vier um conteúdo novo aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aqui para mim, talvez com o próximo conteúdo que você gostaria de ver aqui. Compartilhe esse vídeo com quem precisa desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.